O meu livro, ele foi construído como uma liturgia. O leitor que for mais atencioso vai perceber que o livro é dividido em 4 partes, ou 4 atos. E entre cada uma das partes, o que acontece ali? Tem uma oração. A parte 1 é fé, a parte 2 é obediência, a parte 3 é oração, a parte 4 é encontro. Entre cada uma dessas partes tem um interlúdio, onde eu conecto essas partes em oração. Por exemplo, a primeira oração que eu faço é em relação a Deus abrir os nossos olhos para a gente entender o que nós precisamos crer a respeito dele. Para que a gente tenha mais gramática para saber como glorificar o nome dele em ato de culto. Ou seja, o que é doutrina? É ensinar uma criança que só sabe falar gugu dadá a expressar o seu amor e a sua devoção a Deus em ato de adoração. É dar conteúdo na nossa língua, é te dar uma gramática mesmo, é ensinar a falar na presença de Deus. E isso foi uma mudança na minha perspectiva enquanto eu estudava aqui, especialmente quando eu lia a teologia de Anselmo de Cantuária. Quando eu tive que ler fonte primária e tudo, eu percebi que a teologia dele era altamente filosófica, altamente rebuscada, mas ao mesmo tempo ele falava na segunda pessoa. Ele falava com Deus a respeito da sua filosofia. Em algum momento ele para a reflexão para orar. Falou, ó, isso aqui é uma coisa tão profunda que a melhor coisa que a gente faz agora é parar e orar. E às vezes no livro eu faço isso. O leitor vai perceber que, por exemplo, tem um capítulo na Trindade que eu trabalho toda a doutrina clássica da Trindade. De repente, e isso eu escrevendo o livro, tá? Tô falando aqui de uma experiência pessoal. Quando eu estava escrevendo, eu falei, isso aqui é sublime demais. Eu preciso parar aqui um pouco. Eu preciso parar para exaltar. E teve um momento que eu me ajoelhei ali só para agradecer a Deus pela compreensão de algumas coisas. E aí eu achei uma oração de Teresa de Ávila que exprimia muito o sentimento que eu tinha ali no momento. Desse maravilhamento com a Trindade. Porque não tem como falar da Trindade e não emocionar, porque é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Espírito que aplica a obra em nosso coração. Tudo isso é ganhar um pouco mais de maxilar, ganhar um pouco mais de gramática para saber devolver para Deus aquilo que Ele é para nós. Então eu tentei fazer isso no livro de forma física ou de forma visível. Primeiro lugar, primeira oração, Deus, por favor, nos ensina a falar, nos ensina essa gramática da fé para que a gente devolva para Ti em formato de oração. A segunda oração do livro é uma tentativa de conectar a fé ao que eu faço. Então é fé e obediência. E são orações minhas, tá? Particulares. Então ali eu tento orar, Deus, nos ajuda a entender que sem o Senhor não tem como obedecer. Sem a força que vem de Ti mesmo, não tem como essas mãos frágeis e trôpegas obedecerem a Tua vontade. Então eu preciso de Ti até para Te obedecer. Então, essa conexão, essa dobradiça. Já na obediência e oração, novamente, Senhor, nós falamos sobre tudo aquilo que eu devo fazer para agradar a Tua vontade, mas nas minhas forças isso não é possível. Eu preciso de oração. Ensina-me a orar para que, aprendendo a orar, eu aprenda a obedecer. E por fim, a última oração, Senhor, já que agora eu tenho uma gramática, já que eu tenho uma bússola moral, já que eu sei agora como orar para pedir isso aí, me ajuda a ver aonde que o Senhor está presente no mundo, para que eu possa Te tocar, para que eu possa Te ouvir, para que eu possa Te ver, para que eu possa Te contemplar. E aí nós contemplamos Deus na criação, nós lemos Deus na Escritura, nós abraçamos Cristo encarnado, nós tocamos na água do batismo e mastigamos o pão e bebemos o vinho e ouvimos Deus falando conosco por meio do pregador. Eu acho que se o leitor perceber isso, ele vai perceber que está tudo interligado. Essa é a minha tentativa. Por que você aprende doutrina? Para aprender a falar com Deus. Como que você aprende a obedecer a Deus? Pedindo a graça e misericórdia dele por meio da oração. Como é que você santifica esses meios de graça que Deus distribuiu a nós?
Por meio da oração. Como que eu recebo o Cristo encarnado? Eu oro agradecendo, eu recebo. Como que eu recebo e contemplo a obra de Deus na criação? Por meio da oração. Como é que eu recebo o sacramento, batismo, ceia? Pela oração. Como é que eu recebo a pregação audível do Evangelho? Em oração, né? Então, tudo na fé cristã se recebe por meio de oração ou redunda em oração.